Bom dia, vamos lá, bora treinar. Ontem gravei o primeiro vídeo explicando como vai funcionar a dinâmica aqui e como que eu vou fazer para manter a consistência e postar pelo menos um vídeo por dia. Mas o grande objetivo não é só postar todo dia. Detalhe, meu ideal é postar bons conteúdos todos os dias. Para isso, adotei a seguinte dinâmica, que inclusive eu expliquei no vídeo anterior. Basicamente, os vídeos vão ser pautados nos comentários. Então, caso você tenha alguma dúvida ou esteja passando algum desafio em relação a vender serviços e consultorias, manda aqui nos comentários que eu vou te responder. E se você for cliente de algum dos meus produtos, ou seja, operação solo, setup, low ticket para vender sem esforço, enfim, antes da sua dúvida, coloca setup, 2 pontos, ou operação solo, 2 pontos e a sua dúvida. E então, eu vou dar prioridade à sua resposta. Dito isso, ontem foi o primeiro vídeo. Pro primeiro vídeo, o resultado foi bem legal. O resultado foi bem legal assim, né? Tive o primeiro comentário. Olha que maravilha. E eu postei sem divulgar em lugar nenhum. Então, dependeu só da entrega do algoritmo. Foram poucas as visualizações, é claro, não é um vídeo que tende a viralizar, mas está atingindo o seu objetivo. E a primeira pergunta foi do Thiago Borges. Cara, obrigado, Thiagão. Tamo junto, hein? Esse vídeo aqui, ó, está sendo produzido e dedicado a você. Então, a pergunta do Thiago Borges foi a seguinte: qual que é o limite ou o ideal entre produzir conteúdo para educar e produzir conteúdo para vender? Bom, vou colocar o comentário dele aqui e já vou responder. Vou só aquecer ali, fazer a primeira série de abdominal. E aí, lembra, né? 25, 50 e de 0 a 100 segundos na prancha. Bora lá. Desde que inventaram o gatilho mental da reciprocidade, quem vende serviço ou consultoria sangra conteúdo. E o público suga, se sacia e some sem comprar nada. Parece nobre, né? Vou agregar valor ao mundo. Mas na verdade, só estão maquiando o interesse comercial embaixo de um monte de informação rasa. Terminou o abdominal, agora vamos começar o treino. Hoje, treino vai ser de perna. Segunda-feira, treino de perna. Para o seu post N3 chegar ao objetivo, que é vender e vender rápido, ele precisa transmitir 3 coisas para o seu perfil de cliente ideal. Primeira, ele precisa ter a percepção de que há algo novo aqui. Segundo, que é algo avançado, porém simples. Terceiro, é acessível. Ele pode aprender ou pode te contratar para implementar. Bora aumentar um pouco a carga. Então não vai ser postando 3 dicas para XYZ, os 5 livros que todo empreendedor precisa ler, as 4 blá blá blá, enfim. Esse tipo de conteúdo educativo tem o objetivo de educar. Mas o post N3, o conteúdo que não educa, vende, ele tem um outro objetivo. O objetivo é mostrar para o seu cliente ideal uma nova forma mais simples, mais prática e mais eficiente de fazer aquilo que ele já faz ou sabe que precisa fazer. Esse é o público N3. Eles não precisam ser educados. O mercado, seus concorrentes, já fazem esse trabalho para que você possa vender mais e mais rápido, resolvendo os efeitos colaterais que a solução deles causou. Quando alguém chega no meu Instagram e diz, ou quando alguém chega até mim e diz, Pablo, meu conteúdo só está atraindo gente aleatória. Geralmente, 99% das vezes, quando eu vou analisar, o conteúdo foi produzido para gente aleatória. Exemplo, 3 dicas de XYZ. Qualquer pessoa pode se conectar. Para trazer o público qualificado, tão desejado, aquele que paga bem e paga rápido, o seu conteúdo não pode ser aleatório. Ele precisa ser específico, ou seja, ele precisa falar sobre situações ou problemas específicos desse público mais avançado. Exemplo, a dificuldade de vender no Instagram é um problema amplo. Se eu te entregar, se eu falar sobre 3 dicas para aumentar as vendas no Instagram, eu vou atrair qualquer um, certo? Mas se eu me aprofundar e direcionar minha mensagem para quem já está no game, para quem já está vendendo no Instagram, mas está sofrendo com o efeito colateral de alguma solução comum, eu começo a atrair um público específico. Exemplo, certa vez eu postei um conteúdo que dizia o seguinte: o social seller é um vendedor desesperado. Quem está começando a vender no Instagram nem sabe o que é social seller. Eu produzi esse conteúdo depois que eu tive a seguinte percepção. Tinha uma bolha se formando em volta desse assunto, social seller. Tinha uma galera até vendendo implementação. Então, eu deixei essa bolha inflar um pouco mais e em um determinado momento eu escrevi esse post. O social seller é um vendedor desesperado. Todo mundo que estava implementando, estava usando essa estratégia, estava inclinado a ser impactado. E impactou. Vende bastante com esse conteúdo. Trouxe uma galera interessante. Isso porque eles estavam sentindo exatamente isso. Então eu mostrei para eles uma melhor forma de vender sem precisar abordar todo novo seguidor no direct. Funcionou, trouxe uma galera legal, trouxe um público interessante, mas, como eu disse, era uma bolha bem limitada. Teve um outro post, N3, que o título era o seguinte: crescer com Reels é um tiro no pé. Eles só querem se entreter, não vão comprar de você. Cara, esse post explodiu, bombou.
Inclusive, bombou muito mais do que o post sobre social seller. Imagina o motivo? Tenta identificar. Vamos lá. Social seller, como eu disse, era um movimento que estava começando a tomar forma. Existia uma pequena bolha falando sobre aquele assunto. Então, quando eu produzi esse conteúdo sobre social seller é um vendedor desesperado, ele se conectou com essa pequena bolha. Quem estava abordando a galera ali no direct, todos os seus novos seguidores no direct, se viu ali. Opa, eu não estou parecendo um vendedor desesperado? Então, eu mostrava uma melhor forma de fazer aquilo que ele já está fazendo, ou quem está pensando em implementar social seller estava pensando em fazer, e apresentava a minha solução como um caminho mais prático e eficiente. Já Reels é um assunto que está em alta há muito tempo. Em todo canto você vê curso de Reels viral, código viral, viralize no Reels, poste 7 conteúdos por dia, poste 10 conteúdos por dia, poste 100 conteúdos por dia. Enfim, esse é um assunto com um nível de consciência muito mais amplo, né? Todo mundo já ouviu isso. Então, quando eu falei crescer com Reels é um tiro no pé, eles só querem se entreter, não vão comprar de você, atingiu uma bolha muito maior. Tinham muito mais pessoas tentando fazer aquilo. Aquele assunto tinha um público N3 muito maior. Dado contexto, lembre-se disso. O quão mais popular for a solução comum que você vai usar no contraponto, maior o potencial daquele conteúdo, daquele post N3. Por quê? Maior o tamanho daquele público N3. Então, o conteúdo N3, o conteúdo que atrai, quem paga bem, paga rápido, precisa ter esse objetivo. O objetivo não é educar demais. O objetivo é mostrar uma melhor forma de fazer aquilo que eles já fazem ou sabem que precisam fazer. E é justamente isso que a gente define na primeira etapa do meu método. Por isso que é tão importante começar no setup, ou seja lá qual for o produto, ou até mesmo na consultoria. No primeiro encontro da consultoria, nós fazemos exatamente isso. Nós definimos qual que é o problema central. Exemplo, vender no Instagram. Quais são as soluções comuns que o mercado apresenta para resolver esse problema central? Pô, postar todo dia, prospectar ativamente, fazer reunião com cada lead interessado, insistir no follow-up, tentar viralizar. Todos esses métodos comuns funcionam? Funcionam. A gente não está aqui para trazer uma verdade absoluta. Inclusive, trazer uma verdade absoluta é um tiro no pé. Nós estamos aqui, vou repetir de novo, para mostrar uma melhor forma de fazer aquilo que eles já fazem e sabem que precisam fazer. Então a gente não vai educar o mercado dos nossos concorrentes a fazer isso, para que a gente possa vender mais e mais rápido. A gente só vai mostrar uma melhor forma de fazer aquilo que eles já fazem ou sabem que precisam fazer. No caso do social seller, nesse conteúdo, eu digo o seguinte, mais ou menos o seguinte, né? O social seller é um vendedor desesperado. Hoje não é mais necessário abordar ativamente todos os seus novos seguidores, né? Eu falava sobre o follow-up nos stories, falava sobre as CTAs, enfim, falava sobre os efeitos colaterais que essa estratégia de social seller tende a gerar e como o meu método resolve o problema central, a dificuldade de vender no Instagram, sem que você precise sofrer com os efeitos colaterais das soluções comuns. Então, só para concluir e responder a pergunta do Thiago Borges, a questão é, o seu conteúdo ele não precisa educar. O mercado já está fazendo isso, distribuindo conteúdo em massa. Nosso trabalho é mostrar uma melhor forma de fazer aquilo que eles já fazem ou sabem que precisam fazer, sem os efeitos colaterais gerados pelas soluções comuns. Justamente por isso eles pagam bem e pagam rápido. Eles já estão no jogo. É muito difícil fazer com que um gordinho sedentário abandone o sofá e o sorvete para adotar uma dieta regrada e perder peso. Mas é fácil vender para aquele cara que o mercado já educou, já conscientizou e ele já entrou no processo de emagrecimento, porém ele está sofrendo com o efeito colateral da solução que ele adotou, que de repente pode ser, por exemplo, uma dieta extremamente restritiva. Não que a dieta restritiva não funciona, funciona. É cientificamente comprovado que você consumir menos caloria do que você gasta, você vai perder peso. Só que uma dieta restritiva funciona, mas gera um efeito colateral, que é a dificuldade em sustentar. Você até perde peso, o gordinho vai até perder peso, mas ele não vai conseguir manter. E aí ele volta a comer que nem bicho e ganha peso tudo de novo. Então, o ideal não é educá-lo. Ele sabe que precisa perder peso. Eu só vou mostrar uma forma dele perder peso com uma dieta diferente. De repente, sem restrição. De repente, uma dieta mais flexível. Enfim, aí vai da competência do profissional. Mas basicamente é isso. Ao invés de educar, mostre a eles uma melhor forma de fazer aquilo que eles já fazem ou sabem que precisam fazer. Agora, vou concluir o treino. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu comentário, sua dúvida ou seu desafio, que eu vou fazer questão de atender. Thiago, espero que esteja satisfeito. Como só tinha esse comentário, esse vídeo foi dedicado a você. Tamo junto, esse é o começo. Nos vemos amanhã no próximo vídeo. Tchau.